Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa superabundar em nossas vidas, hoje e sempre. Vamos ao estudo de uma nova lição, um novo tema, uma lição muito linda, capítulo 8 de João, dando continuidade à lição da semana passada. Esta semana estaremos estudando o tema A Verdade que Liberta. A lição desta semana, portanto, vamos estudar sobre a verdade que liberta, né? Na verdade, toda a verdade liberta, não é mesmo? Mas como a verdade absoluta é uma só, essa verdade é de Deus, que foi nos dada por meio de Jesus Cristo, a quem nós chamamos de a verdade, ou a verdade personificada, que é Cristo, né? Então vamos estudar esta verdade e esta liberdade que há em Cristo Jesus. Então, no verso síntese da lição dessa semana, que se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vejam que depois daquela pregação da dissensão, daquela pregação do retorno de Cristo, quando a multidão ficou dividida e uma parte dizia que ele era um enganador, que ele era um falso profeta, em outras palavras, né? Uma outra parte questionava, será que quando vier o Messias vai fazer milagre tanto quanto esse aí faz? Será que esse aí não é o próprio Cristo? Já não é? E aí a Bíblia diz que muitos daquela multidão creram em Jesus Cristo. Agora Cristo está dirigindo, o texto diz que Cristo está se dirigindo aos judeus que creram nele. Quem eram esses judeus que creram em Cristo? É a população pobre. Eram aqueles que participavam da multidão. As pessoas simples que creram em Cristo, né? Por isso que Isaías, no capítulo 53, ele faz um questionamento. Ele começa falando do sofrimento ali do Messias, né? O sofrimento que Cristo iria passar, que o Cristo, o ungido, iria passar. Ele começa perguntando lá o discurso de Isaías 53, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Duas perguntas simples. Quem é que acreditou na pregação de Cristo? Os pobres. A quem o braço do Senhor se manifestou para curar o leproso, para curar o cego? Dos pobres, né? Não é maravilha isso? Isso é maravilhoso demais. Pois bem, então Cristo aqui está falando especificamente aos que haviam crido nele. Ele não vai falar esse tipo de linguagem aqui para quem não crê nele. Veja só, ele está falando, é muito importante se ater ao texto. Cristo está falando apenas para os que creem nele. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer aos nossos amados que estão nos ouvindo. Toda a escritura sagrada, ela não é escrita para o mundo. Toda a escritura sagrada, ela foi escrita e encaminhada para um povo específico. Um povo que a própria Escritura chama de o povo de Deus. E aqueles que abriam a boca e professavam ser povo de Deus, professavam servir a Deus. Então essas Escrituras, não importa se ela está fazendo uma promessa, dizendo que Deus vai salvar, que Deus vai mandar bênçãos, que Deus vai mandar livramento, que Deus perdoa, que Deus é misericordioso, que Deus ama, ou se esta palavra está dizendo que o povo pecou, o povo está sendo mal, o povo está agindo com imundícia, o povo está com caráter de abominação. Não importa, é para o povo.
Não importa se está falando bem ou se está fazendo juízo. O Senhor está escrevendo sempre para o povo, Ele não escreve para o mundano, por aquele que não quer nada com Ele, por aquele que escolheu uma vida de impiedade, de maldade, né? Em sua sã consciência, entre aspas, né? Então, a palavra, né? Muitas palavras são dirigidas ao povo de Israel, para que o Israel espiritual, né? A esse povo poder retransmitir ao mundo, apresentar ao mundo, principalmente até porque, um outro parênteses que eu quero abrir aqui, dentro já desse parênteses que eu abri. Vamos abrir aqui vamos abrir umas chaves aqui, uma chave. Vamos lá. Esta palavra que Deus envia para o povo de Israel, era para eles ou para eles aprenderem e assim ir ao mundo? O que é que tem que ser levado ao mundo? É uma palavra ou um exemplo? Olha que coisa impressionante, né? O povo de Israel recebia a palavra de Deus. Ouvia a palavra, a fé vem pelo ouvir, acreditavam, a fé era gerada, eles mudavam a vida. E agora eles iam para o mundo, porque o mundo agora não quer saber de palavra, o mundo quer saber de ação, de atitude, de exemplo. Então, o Senhor quer que o povo dele, depois de transformado, chamado a atenção do mundo com o seu exemplo, aí sim, agora eles abrem a boca e evangelizam sobre esse Deus poderoso. Mas as palavras escritas é para o povo de Deus. E infelizmente muitas igrejas cristãs aí, né, professas igrejas cristãs, têm aberto a boca no meio das esquinas, feito pessoas irracionais, começado a gritar no meio das ruas com a caixa de som nas esquinas, feito um doido, gritando para quem está passando, mundano, que não sabe o que é aquilo que ele está dizendo, não está entendendo nada. O mundano está esperando que aquele que está gritando na caixa de som viva a verdade, seja honesto, seja verdadeiro, né? Tenha uma vida ilibada. É isso que ele está esperando. Aí fica no meio da rua achando que está fazendo a vontade de Deus. Muita gente não é assim, irracional? Pois bem, Cristo está dizendo aqui apenas para os que haviam crido nele. E ele diz, ó, se vocês, e aqui é uma condicionante, ó, se vocês permanecerem, ele está falando aqui de perseverança. Não é aquele sujeito que vai visitar uma igreja num domingo à noite, num culto evangelístico, o pastor lá apelando à emoção das pessoas, depois que o som está bem alto, a música cantando bem alto, o povo todo chorando, todo mundo emocionado, 2, 3 diáconos no ouvido da pessoa, levanta a mão, aceita Jesus, levanta a mão, aquela pressão toda, pressão emocional, pressão da música no juízo, pressão de pessoas falando, levanta a mão, o cara aceita Jesus, pela forçação. Não é para essas pessoas que ele está falando. Ele está falando para aqueles que aceitaram verdadeiramente, para aqueles que, em sã consciência, têm certeza do que quer, aceitou e decidiu seguir a Jesus. Aí esses vão perseverar, vão permanecer, passando por cima de pau e pedra, passando por sofrimento, passando por provação, né? Alegrias e tristezas, em todo o tempo, na alegria ou na dor. Essas pessoas que permanecem, o Cristo fala, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, que coisa linda, né? Então vocês serão meus discípulos. Olha a condicionante. Vocês só serão meus discípulos se permanecerem firmes na minha palavra. Ele não está dizendo aqui, vocês permanecerem firmes frequentando uma igreja. Não, não é. Não adianta estar frequentando uma igreja, fazendo coisa errada, mentindo, caluniando, adulterando, fornicando, roubando, fazendo falcatrua, criando desunião entre os irmãos, fazendo todo tipo de desgraça. Não é povo de Deus, não é discípulo de Jesus Cristo. Verdadeiramente só são discípulos de Jesus aqueles que permanecem na sua palavra, palavra de Jesus. Não é a palavra do pastor, não é a palavra da instituição religiosa, não é o manual da igreja, não é o livro de doutrinas da igreja, é as palavras de Jesus. Aqui está claríssimo. Não precisa ninguém interpretar aqui está claríssimo, é uma linguagem direta. Aí Cristo fala assim para eles, então vocês vão conhecer a verdade e essa verdade vai libertar. Então quer dizer que a verdade não vem para mim quando eu levanto a minha mão e grito, aceitei Jesus. Não.
A verdade vem um tempo depois. A liberdade, o conhecimento da verdade vem com o tempo da perseverança. E a liberdade por conhecer essa verdade também, ela vem com o tempo. Então ninguém que não persevere, que não tenha coragem de permanecer firme naquele caminho por 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, jamais vai conhecer a verdade plena e jamais vai ser liberto. Aquelas pessoas, o chamado crente tobogã, que hoje está pegando fogo na igreja, amanhã já não quer mais nem saber. Hoje está pregando o evangelho para todo mundo, amanhã está brigando com os amigos nos campos de futebol, discutindo quem é o time melhor, quem é o ator melhor da novela que ele admira, o filme de Hollywood que ele está... Então, um dia ele está pegando fogo, defendendo Jesus Cristo, outro dia está falando de outras coisas. O crente tobogã está lá em cima com Jesus Cristo, daqui a pouco está lá embaixo. Né? Ou o crente montanha-russa, né? Assim a montanha-russa? Lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Então, meus amados irmãos, essa é a verdade maravilhosa que Cristo vai trazer para nos apresentar a liberdade que só pode vir pelo conhecimento e pela prática da verdade. Continuando, meus amados, vamos agora para a primeira pergunta desta lição, que fala sobre a verdade que liberta, né? A primeira pergunta diz: os judeus eram dominados por Roma, mas o que eles disseram a Jesus Cristo? João 8,33 diz assim: eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha, eles estão fazendo uma pergunta para Jesus Cristo. Aquela multidão, aquelas pessoas da multidão que haviam crido em Cristo, vejam que eles haviam crido em Cristo, mas não tinham sido transformados ainda. Por quê? Porque Jesus estava arrancando ele do meio do engano do judaísmo, mas a religiosidade do judaísmo não tinha saído deles. Eles podiam ter saído do judaísmo tradicional, da religiosidade, mas haviam resquícios ainda, como muita gente que sai de uma igreja, mas aqueles maus costumes que ele aprendeu lá não saiu ainda dele, não é? A religiosidade não saiu dele. Esse povo perguntou para Cristo: espera aí, o senhor está nos oferecendo uma verdade? Uma liberdade? Como é que o senhor ousa dizer que a gente precisa de liberdade? Nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. Veja. E veja que eles estão falando de uma liberdade diferente daquela liberdade política, aquela liberdade que vem da opressão, que vinha para eles através do poder, do braço forte de ferro do Império Romano, que os mantinha subjugados, e eles, né, pagavam duros impostos, né, duros impostos ao Império Romano, né. Então muitos deles poderiam ter perguntado, né, ter dito assim: ó, nós não somos escravos dos romanos. Estariam mentindo, porque eles eram escravos dos romanos. Quando ele diz: nós somos filhos de Abraão, eles entenderam perfeitamente o que Cristo disse. Eles estão querendo dizer: nós não somos escravos da mentira. Nós somos libertos da verdade de Abraão. Estamos em Abraão. Então eles entenderam perfeitamente o que Cristo estava dizendo. Porque eles não estão entendendo que ele está falando de uma escravidão política, imperial, de uma escravidão militar, de um governo da terra. Não. Eles estão falando, entenderam perfeitamente que Cristo estava falando de uma verdade, a libertação da mentira, da falta do conhecimento da palavra de Deus. Eles entenderam perfeitamente, por isso que eles disseram: nós somos filhos de Abraão. Como é que o senhor vai libertar? Nós nunca fomos escravos de mentira de ninguém. A gente nunca seguiu as nações politeístas. A gente é filho de Abraão. Como se a fé fosse passada por meio do sangue, do DNA.
A fé não tem nada a ver com a carne, com o DNA, com o sangue, com a informação genética. A fé, ela não é hereditária. A fé está vinculada ao espírito. Se a fé fosse hereditária, ora, ou todo mundo estaria salvo em Adão, ou todo mundo estaria condenado em Caim. Então, a fé ela não é hereditária. Hereditário é informação genética. Esse povo aqui, olha, veja a quantidade de informação equivocada que ainda da religiosidade estava na cabeça deles. Eles achavam que a fé era genética. Como a igreja de hoje, completamente cega, prega essa coisa meio da genética, né? Ó, na cabeça deles, para ser salvo, tem que estar dentro da igreja deles. Eles, quando tem um pastor na família, na minha família tem um pastor, meu filho é pastor, meu pai é pastor, meu irmão é pastor, como se Deus privilegiasse a genética. Como se dissesse, não, já que você é irmão de pastor, eu vou tratar você diferente. Ora, e se o pastor é um mercenário? E se o pastor se comporta como um bandido? Como muitos no Brasil se comportam? Como homens mundanos, vis, envolvidos em roubos, em adultérios, em tráficos, né? Como bandidos de alta periculosidade. E aí? Qual a vantagem de ter um irmão pastor assim? Então, não é... Eles não entenderam essa questão, né? E aí eles fazem uma pergunta a Jesus Cristo aqui, uma pergunta até audaciosa, né? Ó, primeiro eles afirmam, né? Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém em relação a aprender uma mentira. Nós sempre acreditamos nos Deus de Abraão. Então somos livres nessa verdade do Deus de Abraão. Aí ele questiona, como você pode dizer que seremos livres? Ou seja, nós já somos livres. Não fique, né? Nós já somos livres. Vai prometer que tipo de liberdade? Oh, que cegueira, né, desse povo. Vejam que eram pessoas que haviam crido em Jesus Cristo, mas precisavam, necessitavam ainda de um processo de aprendizagem para conhecer a verdadeira liberdade. Não é levantar a mão e dizer, eu creio em Cristo. Não. É necessário muito mais do que isso. É necessário uma vida de experiência, como diz o apóstolo Pedro no seu livro, né? Quando ele escreve lá no seu livro, não, na carta que ele escreveu, porque não foi a inteligência de Pedro que escreveu, né? Ele mesmo diz que homens falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro mostra ali 7 passos, né? 7 passos que vêm da fé, da pessoa que crê, né? A primeira que ele diz é a virtude, né? As virtudes do Espírito, né? Desculpe, a primeira virtude do Espírito. A primeira é a fé, ou seja, o primeiro passo é esse, crer, eles creram. Segundo passo, vem a perseverança. Depois da perseverança vem a paciência. Depois da paciência vem a piedade. Depois da piedade vem o domínio próprio. Domínio próprio vem a fraternidade. Fraternidade, o amor fraternal. Fraternidade, né? E depois vem o amor, que é o último passo, 7º. Aí é a verdade plena. Né? Quando o homem chega nesse nível espiritual de amar como Jesus Cristo amou, de amar como Deus amou, ele chegou na verdade plena. Aí ele conheceu a verdade plena. Pedro vai colocar esses 7 degraus, esses 7 passos. Então não é o homem levantar a mão, se converter, ser tocado pela palavra, e a partir de agora começou a sentir os refrigérios da compreensão da palavra, sem passar pela experiência, sem passar pela perseverança. Tudo isso conta. Pela piedade, tem que aprender por muitos sofrimentos. Esses são os degraus da vida cristã. Tem muita gente que levantou a mão, aceitou Jesus agora, e daqui a 6 meses ele já se sente o santo apóstolo Paulo. Ele já acha dono da verdade. Ele esqueceu desses passos. E não é assim. Esse povo aqui estava cometendo um erro grave. Jesus havia tirado eles do meio do engano, mas agora eles precisavam trilhar um caminho, e um caminho relativamente distante. Não é o sujeito levantar a mão, aqui aceitei Jesus, e lá do céu fazer um download das nuvens
do Espírito na cabeça dele, aí baixa a Bíblia todinha na cabeça dele, aí baixa um outro módulo chamado entendimento da Bíblia, aí outro módulo interpretação da Bíblia. Não é assim não. O Senhor nos dá o privilégio de nós aprendermos lendo a Bíblia aqui e vivendo ela ali na frente, que é o melhor aprendizado, e Ele sabe o que está fazendo. Esse é o melhor preparo para um povo que que é candidato a uma vida nova, num lugar novo, convivendo com pessoas que nunca viram, de outras épocas, né? Então é necessário esse processo. Então precisamos entender. E esse povo aqui, quando faz essa pergunta para Cristo, veja que esse povo, coitado, achando que era o povo de Abraão, eu sou da igreja verdadeira, eu sou privilegiado. Olha, a minha igreja é a verdadeira, só o fato de eu estar frequentando lá um culto lá, eu já sou diferente do mundo. Não, meu amigo, você precisa de liberdade tanto quanto o mundo. Continue. Você só será discípulo de Cristo se permanecer. E não é permanecer dentro da igreja, é permanecer ouvindo a voz de Cristo, praticando a voz de Cristo e perseverando nesta verdade que Cristo ensinou. Continuando, amados, vamos agora para a segunda pergunta desta lição. Esta lição, ela traz muito poder na revelação, né? Porque são revelações profundas demais que Cristo está tentando trazer, tentando mostrar para a gente, né? Porque Ele está trazendo. E nós precisamos buscar, né? Com toda a força, entender isso. Segunda pergunta. Além de ter sido escravos no Egito, escravos na Babilônia e oprimidos por inúmeras outras nações, e eles estavam sendo encontrados agora escravizados por Roma, que mais os escravizava? Além de ter sido escravo de forma civil, de forma militar, de forma pelas outras nações, o que mais estava escravizando aquele povo ali? Olha a resposta que Jesus dá, né, aos fariseus, aos judeus que haviam crido nele, que perguntaram: como pode você dizer que nós seremos livres? Olha a pergunta. Aí Cristo vai responder agora para essa pergunta deles assim. Cristo diz assim, ó, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Que coisa linda, né? Jesus não estava falando da escravidão que eles estavam pensando. Vejam que eles não eram filhos de Abraão, porque eles estavam pecando. Eles se diziam filhos de Abraão só na genética, mas na fé, não, viviam em pecado. Cristo está dizendo: eu vim libertar vocês do pecado. A maior liberdade é esta: conhecereis a verdade, e a verdade liberta o homem de viver pecando. E essa é uma verdade tão profunda, eu acho que talvez os crentes não estejam mais lendo a Bíblia e não consigam entender isso. Hoje, 90% das igrejas, mais de 90% das igrejas que professam a fé cristã, eles pregam eles inventaram uma doutrina, um nome bem feio para criticar, para chacotear da cara dos santos. Aí eles dizem assim: olha, esse aí crê na doutrina do perfeccionismo. Quando é que eles dizem isso? Quando nós dizemos assim, ó, que é possível ao homem viver sem pecar. Olha, não, esse homem aí é radical. Esse homem está pregando uma mentira, porque é impossível viver sem pecar. Nós somos pecadores e nascemos para pecar e temos que pecar. Ele está pregando a doutrina do perfeccionismo. Ele quer ser um puritano, ele quer ser um santo, ele quer ser o que não é. Né? É um radical, é um extremista, e não está com a verdade, está pregando a mentira. Eles dizem isso com a gente. Porque nós pregamos uma verdade bíblica. João, na sua primeira carta, ele diz assim: aqueles que, acho que é o capítulo 3, não estou lembrado agora, diz assim: aqueles que estão em Cristo não pecam. Ou em algumas versões no singular, aquele que está em Cristo não peca. Parece óbvio esse texto. Por quê? É óbvio. Porque Cristo não pecou. E se eu estou nele e o Espírito dele está comandando a minha mente, eu não posso pecar. Se o Espírito de Cristo está comandando a minha mente, aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento, não sabe de onde vem e para onde vai. Se eu estou sendo guiado pelo Espírito de Cristo, a Bíblia me garante que eu não peco. Agora,
Se a minha mente está dividida entre Cristo e o mundo, umas vezes eu vou viver em santidade, outras vezes eu vou viver pecando. Que é o estado de Laodiceia, né? É morno. Um dia quente, um dia parece mais quente, outro dia parece mais frio. É morno, é morno. Né? Metade, um pé no mundo, outro pé na fé. É mais ou menos assim. Veja, amados, que Jesus Cristo, quando ele fala categoricamente que a liberdade da qual ele veio trazer, a liberdade do pecado, ele está nos ensinando categoricamente que ser livre do pecado é não pecar. É isso ou não é? O que significa ser livre do pecado? Se eu disser assim, eu vou livrar você dessas algemas, você continua com as algemas no braço? Ou você, aqui e acolá, quando tem saudade, coloca as algemas e sai com as algemas no meio da rua? Uma pessoa que tira as algemas, que está preso, experimentou as algemas, uma corrente chumbada numa parede, como os apóstolos eram aprisionados antigamente, quer voltar para ali? Jamais. Jamais quer voltar. Jamais quer voltar alguém que participa de uma situação dessa. É terrível. Até a justiça. Eu quero contar aqui para vocês que, um exemplo. Eu, quando era aluno do curso de sargento no Exército, eu fui preso equivocadamente. A polícia da PE veio buscar um tal de sargento, de aluno, era um soldado Amaral, e acabou prendendo o aluno do curso sargento Amaro. Os nomes eram parecidos. E me botaram isso no domingo, estava saindo de serviço. Né? Estava saindo de serviço. E aí, no domingo, estava descansando, no sábado, né? Saindo de serviço, na sexta para o sábado, no sábado. Estava saindo de serviço, estava descansando. Aí, tomei um banho, dormi um pouco e aí, à tarde, ia para casa. Quando eu estava indo, eles me pegaram e me levaram preso, me botaram dentro de uma prisão no Exército e me abandonaram ali, eu com a garganta inflamada, estava doendo, a garganta inflamada. Me deixaram lá. Até na segunda-feira de tarde, ninguém sabia onde eu estava. Eles tinham prendido o soldado Amaral. Mas quem estava preso lá era o aluno e o curso de sargento lá, achando que eu tinha morrido. E eu no curso de sargento, faltando as aulas do curso de sargento. E já tinha recebido, e eu lá preso. Esqueceram de mim, não levaram comida, não levaram água, não levaram nada. Fiquei lá preso. Na última cela lá não tinha ninguém preso, só era eu. Esqueceram. A PE entregou o sargento que estava na guarda mandou colocar lá e esqueceu. Não lançou no livro nada. Me esqueceram lá, eu ia morrer de fome lá. Até que procuraram, o soldado Amaral apareceu lá na companhia deles. Mas você não está preso não? Não, vamos prender ele agora, pronto. Aí quando chegaram lá para trocar ele, me viram lá dentro. Está fazendo o que aqui? Digo, a polícia me prendeu. Aí pronto, me levaram para a companhia, pediram 1000 desculpas, tal, e aquilo se inverteu até numa coisa positiva. Mas eu digo para todos aqueles, que você ficar dentro de uma cela, sendo culpado ou não, jamais você vai querer ficar dentro de um lugar daquele. Aquele que é retirado algemas dos braços, nunca mais vai querer botar umas algemas no braço. Quando Jesus Cristo está dizendo aqui para mim e para você, com todas as letras, que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quando ele diz lá, e eu vim para libertar vocês do pecado, ele está dizendo, eu vim para que vocês nunca mais pequem. Ele não está dizendo assim, ó, eu vou tirar as algemas todo dia eu coloco, porque você é pecador, você tem que viver pecando. Eu tiro só uma parte no dia que é para você tomar um banho de sol e depois vir botar as algemas de novo. Você imaginou um negócio desse? Será que essas pessoas entenderam o que o texto está dizendo? Que Jesus está prometendo trazer liberdade para o pecado, e liberdade para o pecado é nunca mais você botar aquelas algemas do pecado de novo. Ou seja, você nunca mais pecar. Essa é a liberdade que ele está falando. Conhecereis a verdade, e a verdade vos vai libertar você do pecado. Conheça a verdade. E o que é a verdade? Não é apenas um grupo de doutrinas. Conhecer a verdade é conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e na pessoa do Senhor Jesus Cristo conhecer a pessoa de Deus, o Pai. Essa é a verdade.
Agora, como é que eu conheço? É um conhecimento técnico, teórico, que eu vou elaborar grandes pregações, grandes sermões? Não. É a prática disso. É a prática. E a prática vem como? Ao longo de um caminho. Primeiro vem as virtudes da fé. Né? Vem a fé, depois vem o domínio próprio, a perseverança, a experiência, a piedade. E aí vai, crescendo. É necessário um caminho. Que maravilha isso, né, meus amados? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos encha dessa verdade que liberta, dessa verdade maravilhosa, que nos traz esperança e força. Essa é a força que nós precisamos para vencer. Quem busca isso vai encontrar força para vencer. E o que é vencer? É ser livre. Livre em Jesus Cristo.